Seja bem-vinda. Obrigado por estar hoje conosco. O meu nome é Madalena Teixeira, sou professora no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro e também sou investigadora no Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores. Portanto, toda a minha área, desde o início, tem estado sempre vocacionada com a formação de professores e com os cursos ligados ao ensino. Pode começar por nos contar um pouco sobre a sua experiência e conhecimento na IA e como se interessou por integrar a IA na sua atividade profissional. O meu interesse pelo uso de ferramentas de inteligência artificial surgiu por mais do que uma razão. A primeira está relacionada com uma curiosidade, sobretudo provocada pelos meios de comunicação, que divulgaram que era algo que seria muito mau, de alguma forma, sobretudo na área da educação, porque os computadores iam começar a fazer todo o trabalho dos alunos. E então, para eu realmente verificar se era efetivamente assim que acontecia ou não, eu também tive que ir saber, eu também tive que ir ver. Porque sendo professora, e se os alunos iam começar a ter os trabalhos feitos por alguém que afinal nem era humano, eu tinha que perceber como é que esses trabalhos poderiam ser feitos ou não, e então tive que me interessar também por isso. A outra razão foi mais de natureza pessoal, porque houve um boom tão grande, e ainda continua a haver, não é? Tantas coisas são ditas que eu tive curiosidade, obviamente, em ir ver como é que funcionava. Em que tarefas relacionadas com o ensino usa a IA? O que a motivou a escolher estas ferramentas ou abordagens específicas? Algumas das tarefas em que eu utilizo ferramentas de inteligência artificial prendem-se com... olha, uma delas, posso dar o exemplo, é o feedback real, quase no momento. Um dos aspectos que é trabalhado nas aulas de didática do português está relacionado com o ensino da escrita, por exemplo. E às vezes acontece os nossos alunos também terem dificuldades com a escrita. Ora, para eles ensinarem, eles têm de saber primeiro para depois poderem ensinar. Como eu tenho turmas que são relativamente grandes, considerando as unidades curriculares que são relacionadas muito com a área da didática, por vezes nem sempre é fácil, na mesma aula, conseguir chegar a todos os alunos. Então eu digo-lhes, vocês utilizem o ChatGPT, por exemplo, ou a Magic School, também faz esse tipo de tarefas, para dar feedback relativamente à vossa expressão escrita. Outra tarefa que eu também posso dar como exemplo, nem é tanto com os alunos, mas é comigo mesma, portanto é quase um assistente de discussão, porque por vezes nós temos determinadas ideias e nem sempre é fácil discutir essas ideias com colegas, não porque os colegas não estejam disponíveis, porque estão, mas todos nós temos as nossas agendas e às vezes o meu horário de trabalho é um horário que já é fora do horário laboral, por assim dizer, à noite. Então eu discuto muitas coisas com o ChatGPT, às vezes até me zango e ele pede muita desculpa, quase que há aqui uma humanização da máquina, mas o que é certo é que às vezes nós temos assim umas conversas muito interessantes que parece um diálogo entre duas pessoas, quando na realidade uma delas não é uma pessoa, é uma máquina, que às vezes, curiosamente, a ferramenta diz-me isso: olha, eu não sou um humano. Pronto, eu rio-me sozinha e lá continuamos a nossa conversa. O que a motivou para começar a integrar a IA nas suas práticas de ensino? Existia algum problema ou oportunidade, em particular, que procurou atingir? Aquilo que talvez mais me tenha motivado para integrar ferramentas de inteligência artificial nas minhas aulas, para além da minha curiosidade, foi eu não rejeitar. O que é que eu quero dizer com isto? Porque todos os alunos, dizer todos, eu tinha que ter dados, não é para dizer todos, mas posso dizer que a maioria ou grande parte dos alunos utiliza efetivamente ferramentas de inteligência artificial. O problema está, pelo menos é isso que eu me vou percebendo, em que por vezes eles não sabem utilizar.
E então eu pensei que se eu utilizasse nas aulas, com indicações precisas no início, até eles estarem mais habituados e saberem o que rejeitar, saberem como é que eles podem ir confirmar a informação que é gerada, eu então pensei que, conforme eu referi há pouco, não é? Que era uma forma também de os motivar e de os envolver nas tarefas. Eu recordo-me nas primeiras aulas, quando eu disse, fazia às vezes uma pergunta e dizia, não, mas vão ver ao ChatGPT. A primeira reação foi de surpresa, mas nós podemos. Eu disse, podem, vocês não usam. Usamos. Então, se usam, podem usar aqui também. E depois aquilo que se fez e que se faz, e que ainda faço isso, é discutir, porque nós verificamos que as plataformas não geram sempre a mesma resposta. E então nós discutimos as respostas que são geradas, analisamos as diferenças, as semelhanças e depois, como não podia deixar de ser, é solicitado aos alunos que tomem um posicionamento, não é, perante aquelas respostas. Quais foram os principais desafios que encontrou ao integrar a IA no seu ensino? Como enfrentou estes desafios? Pode partilhar estratégias ou soluções específicas que tenham sido particularmente eficazes. Por favor, detalhe essas estratégias e soluções. No que diz respeito a desafios que eu encontro, eu e penso que qualquer pessoa que trabalhe na mesma área, prende-se muito com o plágio, não é? Com algo que não é feito, que não é produzido pelo próprio, que é alguém que fez e o estudante copia, portanto vai copiar determinadas ideias, determinado texto. Esse é um desafio grande. E depois o que nos leva a outro desafio, que é a questão ética, que é eles poderem habituar-se, eu vou ao ChatGPT e digo que fui eu que fiz e já está. A forma como eu tento combater essa situação está muito relacionada com aquele exemplo que eu dei há pouco, que é compararem respostas entre eles na turma, e isso é muito importante ser feito na sala de aula, porque eles podem simplesmente ter ouvido dizer que é preciso ter cuidado, não, nem sempre dá respostas corretas, mas eles próprios não irem testar se as respostas são corretas ou não. Então isso é feito em sala de aula, e essa discussão e essa comparação, não é, que é feita discutindo as diferentes respostas geradas pelas perguntas que os vários alunos fazem, é uma forma de os obrigar a refletir sobre essas respostas. Que benefícios observou desde a integração da IA nas suas disciplinas? Como isso impactou a qualidade do ensino, da aprendizagem e o envolvimento dos seus estudantes? No que refere a benefícios trazidos pelo uso de ferramentas de inteligência artificial na minha prática, eu não consigo perentoriamente dar uma resposta, porque para isso eu teria que fazer investigação sobre a minha própria prática. Não é que eu não faça, mas devia fazê-la de uma forma mais ordenada e articulada. Tenciono fazer isso no futuro, mas penso que também só agora é que eu reúno também condições e já fiz ações de formação promovidas aqui pela própria universidade, ou seja, que eu reúno conhecimentos que me permitam então começar a fazer alguma investigação para eu poder com certeza avaliar se tenho benefícios ou não, não é? E que benefícios são esses e inclusivamente tentar ver que ajustes ou de que outras formas é que eu posso utilizar esse tipo de ferramentas. Isto para referir outro aspecto que eu penso que é importante para conseguir falar em benefícios, que é alargar as minhas experiências a outros estudantes. Não ser só com aquele número, e claro que este só é muito relativo, não é? Porque sobretudo na área em que eu trabalho, nós não precisamos de grandes quantidades, nem a minha ideia também se prende com, por exemplo, com estatística ou com estudos quantitativos, não é aí que eu quero chegar. Mas para eu me sentir confortável a fazer uma análise com base em evidências
que me pareçam que efetivamente conseguem sustentar as minhas afirmações. Como é que os seus colegas e os seus estudantes receberam a integração da IA nas suas atividades de ensino? Houve alguma reação ou feedback de assinalar? Geralmente os alunos reagem muito bem à integração de ferramentas de inteligência artificial. No entanto, eu noto que alguns dos alunos não sabem ainda utilizá-las. Quando eu digo não sabem, não me refiro a não saber escrever uma pergunta. E uma pergunta do género, olha, analisa este texto. Mas é que o analisar este texto é muito vago. Portanto, quando eu não... Isso diga, uma razão pela qual eu digo que os alunos ainda não usam muito bem. A outra razão prende-se com o facto de eles ainda precisarem de desenvolver mais a sua capacidade de pensamento crítico, de raciocínio, para não absorverem logo de imediato a primeira resposta que é gerada pela plataforma. Que desafios éticos prevê com o uso crescente da IA na educação? Como equilibrar os benefícios da IA com riscos potenciais, como o plágio, os preconceitos ou a desinformação? Existem princípios éticos específicos que devem orientar a adoção da IA no ensino e na aprendizagem? A minha principal preocupação prende-se ainda com outro aspecto. É que, para além da questão do plágio e da ética, que são aspectos de veras importantes, há um outro que me preocupa, que é o facto do uso destas ferramentas poder contribuir para alguma preguiça mental, digamos assim, de alguns alunos. Eu digo de alguns porque há aqueles que percebem como é que estas coisas funcionam e, portanto, eles combatem isso, não querem ficar dependentes de uma ferramenta. Por outro lado, é criar alguma preguiça, mas que seja, eu não sei se chamo preguiça mental ou se, de alguma forma, esta situação pode afetar algum desenvolvimento cognitivo, até das próprias pessoas. Olhando para o futuro, que desenvolvimentos ou tendências futuras prevê para a integração da IA na educação em ciências sociais? Como planeia melhorar a utilização da IA no seu ensino? A meu ver, o uso da inteligência artificial vai ter um papel muito importante na educação. Não como diz o Bill Gates, que pensa que as profissões de professor e médico irão desaparecer com o uso de inteligência artificial. Isso até pode vir a acontecer neste momento. Eu digo que não acontecerá. Mas sem dúvida alguma que estas ferramentas vão ter um papel muito importante e é algo que não vale a pena, lá está, rejeitar. É melhor aceitar e vermos como é que se vai viver com estas ferramentas, porque é melhor, neste caso, os professores, os investigadores, pensarem em maneiras de utilizar estas ferramentas, porque elas estão aí e elas existem, não podemos fazer de conta que elas não existem. Que conselhos daria a outros educadores que estão a considerar integrar a IA nas suas práticas de ensino? Há alguma lição importante ou boas práticas que recomendaria? É sem dúvida fundamental o professor, juntamente com os seus alunos, treiná-los a desenvolverem o seu pensamento, ou seja, a forma como eles olham para aquilo que é gerado, ou seja, para a informação que é gerada pela plataforma, e eles saberem ser críticos, não aceitarem só porque a ferramenta respondeu. O melhor conselho ou sugestão que eu posso dar, sem dúvida alguma, é, digamos, a comunidade educativa aceitar que a inteligência artificial veio para ficar. Não vai embora, não vai regredir, não vai voltar atrás. E portanto, tendo em conta esta ideia ou esta premissa, aquilo que há a fazer é ver como é que nós vamos utilizar esta ferramenta a nosso favor. Há mais alguma coisa que gostaria de partilhar sobre sua experiência com o IA na educação? Algum conselho final?
As ferramentas de inteligência artificial são umas parceiras dos professores. Elas podem ser vistas como parceiras dos professores, contribuem de forma positiva para que o professor possa ganhar tempo para pensar em atividades mais motivadoras, mais envolventes para os seus alunos. Refiro-me, por exemplo, ao feedback da escrita, que sempre com reflexão crítica, usar estas ferramentas sempre com ética, e pensarem que o professor não vai ser substituído. É impossível, pelo menos à data de hoje. Antes, pelo contrário, o papel do professor é fundamental no uso destas ferramentas para que ele possa mediar o uso cuidado e avisado destas ferramentas